Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E, gente, no vídeo de hoje vim trazer pra vocês o meu relato de parto. Soltei aí pra vocês o vídeo do meu parto pra vocês, um vídeo enorme com mais de 1 hora. Tentei mostrar o máximo possível pra vocês, né, das cenas reais do meu parto. Enquanto eu tava grávida, eu assistia vários relatos, vários vídeos de parto também. E eu sempre queria assistir, assim, a realidade, ver como é que é mesmo. Então eu tentei passar pra vocês, assim, o máximo possível que deu, né? Além de guardar pra mim também essas recordações. Queria compartilhar com vocês, sei que poderia estar ajudando outras mãezinhas também, né? Que gostam de ver, de saber como é que é de verdade, o mais realista possível. E vou contar pra vocês também o meu relato de parto, como que foi, com mais detalhes. O vídeo do parto em si já tá bem autoexplicativo, né? Só de vocês assistirem, vocês já vão entender tudo como que foi. Mas aqui no relato de parto eu vou contar detalhes que não deu pra contar no vídeo por conta da correria e tudo. E, gente, vou tentar fazer um vídeo com o mínimo de cortes possíveis aqui, porque, como vocês sabem, gente, eu tô agora nessa fase de adaptação, com o nenenzinho em casa, então é muito corrido, né? Enquanto ele dorme, a gente aproveita pra fazer uma coisinha ou outra, a gente ainda tá adaptando, é muito complicado, é difícil, não é fácil, mas Deus vai dando capacidade, dando sabedoria, né? E conforme os dias vão passando, a gente vai ficando cada vez mais adaptados mesmo e se acostumando à nova rotina. Então, eu vou tentar fazer aqui, ó, sem muitos cortes, pra soltar logo o vídeo pra vocês. Porque se eu for editar, vai demorar muito tempo fazendo muitos cortes, editando. Então, enfim, gente, vamos lá. Queria estar até mais produzida pra fazer esse vídeo, queria estar toda maquiada e tal. Só que, enfim, a correria. E eu queria soltar logo também pra vocês esse relato. Hoje tem 11 dias que Thelzinho nasceu. E, enfim, gente, vamos lá. Tudo começou na sexta-feira. Theo nasceu no sábado, dia 12 de novembro. E tudo começou um dia anterior, no dia 11, né, que caiu numa sexta-feira. Eu acordei, gente, me sentindo super estranha, com muita dor na lombar. Eu já tava começando a sentir algumas dores na lombar, algumas cólicas, né? Já tinham 3 dias que eu tinha sentido cólicas, em 3 dias espaçados nas 2 últimas semanas, com cólica, uma sensação de que a menstruação ia descer, e acordei assim, gente, 6 horas da manhã com dor na lombar, e essa dor foi intensificando, e eu senti que tinha alguma coisa estranha, que não tava normal, e tava sentindo muita sensação de que a menstruação ia descer. Não sei quando vocês ficam menstruadas, se vocês sentem isso também, né, quando tá perto de vir, que você fica assim, com as pernas cansadas, uma sensação de que tá perto de vir. E era assim que eu tava me sentindo. Então, gente, eu fiquei atenta, já fiquei em alerta, né, que poderia estar próximo, mas não imaginava que no dia seguinte já ia estar parindo, né, gente, meu Deus, e que no mesmo dia entraria em trabalho de parto. Quando foi por volta de meio-dia, eu comecei a sentir contrações, umas dores na barriga. E eu sempre achava, gente, que contração de parto eram pontadas, umas dores finas, tipo de menstruação. E não é, pelo menos comigo não foi assim. É uma dor, deixa eu adiantar logo pra vocês, é uma dor na barriga, lá dentro, assim, mas não é dor de pontada, sabe? É uma dor, tipo, uma pressão, assim. E uma dor... Gente, é muito difícil explicar dor, né? Dor é muito relativo, mas, enfim, comigo não foi pontadas, agulhadas, assim, não senti assim. Senti uma dor, tipo, uma pressão, uma dor intensa. Só que começou aos poucos, né? E aí foi se intensificando com o passar do tempo. Comecei a sentir 12 horas, assim, por volta de meio-dia. Aí sentia uma aqui, outra ali, né? Ia vindo. E aí eu comecei a contar no aplicativo. E as contrações começaram a vir muito perto, não tava tão longe assim, sabe? Tipo, não me lembro exatamente, porque não vinha certinho, assim, sabe? De 5 em 5 minutos, sabe? Às vezes vinha 10, às vezes vinha 15, então assim, tava perto uma da outra, não tava tão longe, né? E eu tinha uma ultrassom, gente, marcada pro dia 12, pro dia seguinte.
E aí eu já fiquei, meu Deus, não vai dar tempo de fazer essa ultrassom, que seria a última ultrassom antes dele nascer. Aí eu entrei em contato com a médica, falei com ela, Mila, acho que tô com contração. Queria muito fazer logo a ultrassom, né? Porque eu acho que já tô entrando em trabalho de parto, eu queria ver como é que ele tá, a posição, o peso. Ela conseguiu me encaixar, falou, venha que a gente faz a ultrassom. Eu corri pra lá. E isso era umas 4 horas já da tarde, quando eu fui. E tava eu lá sentada na sala de espera, a gente sentindo contração. E, tipo, as contrações já estavam ficando intensas e eu já fiquei, meu Deus. Ali, naquele momento, eu falei, estou em trabalho de parto, tenho certeza, porque eu tô sentindo contração. E, tipo, não tá muito longe uma da outra, não. Tava, tipo assim, de 5 em 5 minutos, mais ou menos. Então, vocês imaginam. Fui, a gente fez a ultrassom, até mostrei pra vocês no vídeo do parto, tudo direitinho. Fizemos a ultrassom, tive contrações no meio da ultrassom, minha barriga ficou dura, ela pegou. E aí a médica, ela me deu um conselho, ela falou, Ti, por que você não passa na sua obstetra? Vai lá, faz o exame de toque pra você ver quanto que você tá. Pelo tempo aí, eu acredito que você esteja com 2 centímetros de dilatação. Aí foi isso que eu fiz, era no mesmo prédio, no andar de baixo, passei lá, vi se minha obstetra tava lá, ela tava lá e consegui encaixar rapidinho também e fiz o exame de toque. A gente já foi logo fazendo exame de toque e eu tava exatamente com 2 centímetros de dilatação. Aí a minha médica falou, Ti, faz o seguinte, vá pra clínica, faça o cardiotoco, que é aquele exame que monitora o coração do bebê e as contrações, pra gente ver como é que tá, pra saber se interna agora, como é que vai ser. Daí eu fui, fiz o cardiotoco e a médica pediu pra eu esperar mais um pouquinho em casa, né? Ainda não estava no momento de internar. Vim pra casa, tomei um banho, arrumei o meu cabelo, terminei de ajeitar algumas coisas. Na verdade, Ed, né, foi pegando as lembrancinhas, fez a bolsa dele. A gente terminou de organizar algumas coisas assim que faltavam. E eu tendo contração, as contrações, conforme o tempo vai passando, a gente vão ficando mais intensas. E aí, ela falou, quando for 8h30 da noite pra 9 horas, você volta no hospital e faz de novo o cardiotoco pra gente ver, analisar de novo. E aí, foi isso que eu fiz, né? A gente se arrumou, ajeitou as coisas, já botou tudo no carro, porque a gente sabia que podia já ficar pra internar. Fiz o cardiotoco. Fiz o cardiotoco e também fiz um exame de toque com o médico plantonista que tava. E eu tava com 4 centímetros de dilatação às 9 horas da noite. Ou seja, às 5 horas da tarde eu tava com 2 centímetros de dilatação, que foi quando eu fiz o primeiro exame, o primeiro toque. E às 9 horas eu tava com 4. E, gente, aí a médica viu, né, o exame, a gente mandou pra ela pelo zap, o resultado do cardiotoco. E o que acontece? Eu fiquei com a opção, eu poderia escolher se eu internaria logo, né, pra poder ficar logo lá no hospital até a hora de ganhar o neném, ou se eu queria ir pra casa, esperar evoluir em casa e vir pro hospital quando tivesse as coisas mais evoluídas, sabe? Quando eu estivesse mais perto mesmo de ganhar o neném. E aí, gente, eu optei por ir pra casa. Na verdade, eu fui pra casa da minha mãe, casa dos meus pais, porque lá tem uma banheira, então eu poderia ficar relaxando na banheira, né? Lá também tem mais espaço e tal. Então, fui pra lá, contratei enfermeira obstetra também pra poder me ajudar nesse momento. E aí foram 2 enfermeiras obstetras lá pra casa dos meus pais, e aí a gente combinou assim, né? Delas ficarem comigo desde que eu começasse o trabalho de parto até a hora do bebê nascer. Então, elas me acompanharam em casa e também no hospital até a hora dele nascer. E esse serviço foi particular, então eu paguei à parte. E é muito bom, gente, porque elas me ajudaram, sabe, a fazer exercício, me ajudaram com palavras também, fizeram o exame de toque, escutavam o coraçãozinho do bebê. Então, assim, elas ajudaram muito a orientar também a hora da gente ir pro hospital, sabe? O momento certo da gente ir pro hospital. Então, a gente fiquei na casa da minha mãe desde 9 e pouquinho da noite. Fiquei na banheira, a banheira quentinha, com hidromassagem, fiz exercícios na bola, andei pela casa, fiz agachamento. Fiquei por ali mesmo, as contrações vindo, eu tentando respirar fundo. Eu não sou uma pessoa muito tolerante à dor, mas o que eu tentava era trabalhar o meu psicológico, né? Eu sabia que as dores iam piorar, então eu tava tentando ali respirar fundo a cada contração
E eu também assistia muitos vídeos de relato de parto, muitos vídeos de parto, e eu ouvia falarem que durante a contração é bom evitar você fazer aquela cara de dor, porque isso poderia, tipo, atrapalhar, ele descer. Não sei se realmente tem comprovação científica ou não, mas sei que eu fiquei com isso na minha cabeça e eu tentava evitar fazer muita expressão assim de dor pra não atrapalhar. E aí, gente, eu respirava fundo, tentava, sabe, entender que mais uma contração, menos uma contração, tava mais perto dele vir, então eu tentava trabalhar meu psicológico, chamava por Deus, orava ali. E, enfim, foi passando, as dores cada vez ficando mais intensas, como eu falei pra vocês. A dor, gente, é uma dor que não é de pontada. Eu jurava que era uma dor fina de pontada, tipo de agulhada, e não é, uma dor tipo uma pressão muito forte. Uma dor mesmo, assim, lá embaixo. É muito difícil explicar, mas é uma dor muito que vem como uma onda mesmo. Você tá de boa aqui, ó, aí a contração começa a vir, a dor começa a vir, ela vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar no pico máximo e aí depois ela vai passando. Passou a contração, você tá de boa, aí vem de novo, aí vem a dor de novo, sabe? Então a gente aproveita enquanto não tá na contração pra respirar também, tentar ali se preparar pra próxima. Fiz exame de toque lá na casa da minha mãe, chegou o momento que a gente foi fazer o exame de toque. E eu tava com 5,5 centímetros de dilatação para 6. E foi na hora que ela foi fazer o exame de toque que a minha bolsa estourou. Aí minha bolsa estourou bem na hora do exame. E eu tava assim, né, com 5,5 centímetros para 6 de dilatação. E depois que a bolsa estourou, gente, minhas contrações ficaram muito mais fortes. Muito, muito mais fortes. E começaram as dores mais intensas. Nossa, piorou bastante as dores. E assim que minha bolsa estourou, que já veio a primeira contração depois da bolsa estourar, eu já senti diferença. E aí a gente já foi arrumando as coisas já pra ir pro hospital. As enfermeiras falaram, tá na hora, vamos lá então, vamos arrumar tudo. Vesti o meu vestido, a gente catou as coisas e fui com muita dor. Chegamos na porta do hospital, na hora de descer do carro, outra contração. Aí eu parava, não conseguia, não dá pra andar na hora da contração. Então parava ali, ficava quietinha, respirando, pensando, esperando a dor passar. Passou, aí eu saí do carro e tipo assim, o carro tava na porta do hospital. Do carro pra entrar lá dentro, aí eu já senti outra contração lá dentro. Aí de novo, já cheguei assim, ó, na Partolândia, né? Que as pessoas falam que chega o momento do parto que você vai pra Partolândia e você já fica assim, ó. Ai, não quero saber de nada, não... enfim, só sentindo muita dor. Aí cheguei lá, a Ed já foi preparando ali os papéis e tal, que precisava, entregando. Já deixei uma pasta com os documentos, tudo que precisava. E eu só concentrando ali na dor mesmo, na contração. Liberaram o quarto, a gente já foi pro quarto, já troquei de roupa, coloquei aqueles pijamas de hospital, né? E, gente, daí então fiquei em trabalho de parto até a hora de Telzinho nascer. Já estava em trabalho de parto, né? Mas cheguei lá no hospital umas 11 horas da noite e fiquei lá até ele nascer, que ele nasceu às 7h30 do dia seguinte. Então, assim, eu já comecei a sentir dores desde meio-dia, só que eram dores leves, foram aumentando, aumentando, aumentando. E, enfim, ele nasceu às 7h30 do dia 12, né, do sábado. E aí, fiquei sentindo as dores. Durante esse processo, as enfermeiras estavam ali comigo, fazendo massagem nas costas, que era algo que me ajudava bastante, assim, ó, massagem nas costas. Dá vontade de você segurar a mão de alguém, apertar a mão de alguém na hora. Gente, preciso falar aqui pra vocês o quanto que Ed foi maravilhoso. Sério, vocês viram no vídeo e, tipo, logo depois que Telzinho nasceu, eu agradeci muito, muito a ele. Porque, assim, ele foi incrível. Se não fosse ele, eu não teria conseguido parir normal. Porque em vários momentos pensei em desistir, falei, não aguento, tá doendo demais. E ele, não, amor, força, você vai conseguir, vai dar tudo certo, você já tá conseguindo, você tá maravilhosa. Enfim, falava palavras de apoio, de incentivo, em nenhum momento desacreditou de mim. E falava isso pra mim, né, que eu acredito em você, em nenhum momento duvidei de você, nem duvido de você, você também precisa acreditar. Enfim, eram palavras muito lindas que ele me falava e que me dava força. Enfim, nosso filhinho tá chegando
E isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Em vários relatos de parto e vários vídeos, eu já vi que chega um momento em que a mulher, ela quer uma cesárea. Ela fala, não, não quero mais. Não quero mais, me abre, quero fazer uma cesárea. E assim, pra todas as mulheres, quase todas, né? Esse momento chega. E pra mim também chegou, gente. Quando eu tava lá com os meus 8 centímetros de dilatação, sentindo muita, muita dor. Cheguei no pico, assim, da dor. Eu falei, não, primeiro eu pedi analgesia, né? Porque tenho esse direito, né? Muita gente não sabe, acha que parto normal não tem analgesia, que é diferente, né? Tem a anestesia e a analgesia. A anestesia do parto cesárea é aquela anestesia que a mulher fica sem sentir daqui pra baixo, né? Da bacia pra baixo. E a analgesia é uma dor, um tipo de anestesia que ela é bem mais leve do que a que seria da cesárea, porque a mulher, ela consegue andar, ela consegue sentir as pernas, ela consegue sentir as contrações, só que de uma forma mais leve. Então, não é que não vai ter dor, você vai continuar sentindo as dores das contrações, só que de uma forma muito mais leve, o que já alivia bastante. E enfim, durante a gravidez ainda, minha médica passou uma consulta pra mim com anestesista e com pediatra, já pra eu me informar, pra ser avaliada, né, pra saber se poderia tomar e tudo. E, enfim, então eu sei que tem muita gente que não sabe, acha que não pode, que não tem, mas enfim, existe essa possibilidade, né? Não sei se no público tem analgesia, mas no meu caso, meu parto foi pelo plano de saúde, né? Eu tinha um plano. E o parto foi todo pelo plano. E a analgesia também. Então, tem esse direito. A gente pode tomar analgesia. E aí, com 8 centímetros de dilatação, já tava sentindo muita dor. Muita dor. E tava pedindo, pelo amor de Deus, eu quero analgesia pra eu poder descansar. Porque eu já não aguentava mais de dor. Sabe? Eu sentia que, tipo, meu corpo já não suportava mais tanta dor. Então, eu pedi analgesia o tempo inteiro. E aí a médica plantonista do anestesista, ela tava chegando, porque eles ficam de sobreaviso, não ficam lá. E aí ligaram pra ela, então eu esperei ela chegar, se trocar. Enfim, e aí esse tempo dela chegar e se trocar e preparar as coisas, pra mim pareceu que era uma eternidade. E meu Deus, e eu, cadê a anestesista? Cadê a anestesista? E enfim, ela chegou, fez a analgesia, que também é nas costas, tem até lá no vídeo, mostrei pra vocês tudo. Eu vi muita gente achando, nossa, deve doer muito. Gente, a dor das contrações eram tão intensas, que eu vou dizer pra vocês que não senti doer nada a analgesia. Na verdade, pra mim foi um alívio. Só na hora que ela deu a anestesia na pele, antes de dar a analgesia, eu senti só um negocinho assim, que eu puxei um pouquinho assim as costas. Senti só uma picadinha. Mas, gente, sério, tipo, só um sustinho, assim. Não deu nadinha, nadinha, nadinha. As contrações eram tão intensas que foi um alívio pra mim. Um alívio. Só que, o que acontece? Depois que eu tomei analgesia, eu fiquei muito, muito sonolenta, muito... Ai, sabe? As dores diminuíram bastante, então eu consegui deitar e ficar quietinha, conversar, rir na hora da contração. Mas muito sono. Parece que tinha me dado um sonífero, assim, ó. Porque meu olho fechava, assim. E eu não tinha mais força nenhuma. E eu só queria apagar de vez, assim, ó. Dormir e pronto, sabe? E não podia, né? Enfim, me falavam que durante as contrações eu tinha que fazer uma força pra poder ajudar o bebê a descer e tal, aproveitar que eu tava com analgesia, mas eu tava muito exausta, muito exausta. Eu achava na minha cabecinha que eu não iria sentir mais dor, sabe? Eu tinha analgesia, não ia sentir mais dor nenhuma, até a hora dele nascer não ia sentir mais nada, ou então só aquela contração levinha. E não, voltei a sentir as dores intensas, muito intensas, e pra ele nascer. Porque o que acontece? A analgesia, ela atrasa um pouquinho o trabalho de parto, né? Por isso que espera-se que você
espere o máximo possível para tomar analgesia. Se possível não tomar, porque acaba que atrasa mesmo o trabalho de parto. As contrações, elas vêm mais espaçadas, vêm mais longe uma da outra. E precisa contração pro bebê nascer, né? Precisa daquela, uma pertinho da outra, enfim. Ficaram espaçadas, eu fiquei muito sonolenta. Então, foi bom porque eu aproveitei esse tempo pra descansar, não me arrependo de ter pedido. Eu queria muito analgesia pra descansar e consegui. Mas tem esse porém, né? Acabou atrasando mais o trabalho de parto. Depois eu ainda tomei um pouco de ocitocina pra poder acelerar de novo essas contrações que estavam espaçadas. Voltei a sentir aquelas dores intensas e pedi cesárea. Teve hora que eu falei, ai, quero fazer cesárea, não quero mais, porque chega uma hora que a gente tá na partolândia, a gente não tá vendo quem tá ali, sabe? A gente parece que, parece que nada mais importa, parece que você tá ali em outro mundo, em outro planeta. Você não tá vendo ninguém, você não sabe o que você tá fazendo, você... Sabe? É um negócio muito louco. Você vai pra outra dimensão mesmo, pra partolândia. E aí, gente, na sala tava a pediatra, né? Depois a pediatra chegou, já acho que de manhãzinha. Chegou a pediatra, minha obstetra também tava lá, as duas enfermeiras do partejar, meu esposo. Aí, de vez em quando, minha mãe entrava também, porque só podia uma acompanhante. Então, de vez em quando, entrava minha mãe, meu pai. E, enfim, gente, o que acontece? Depois de tomar ocitocina na veia, aí as contrações voltaram a acelerar novamente, sentindo muita dor. Eu fiquei em algumas posições, né, na banqueta, fiquei em pé, fiquei agachada, tentei várias posições. E o bebê, ele já tava bem baixo, a médica fez o exame de toque de novo, eu acho que já tava com 9 de dilatação. Só que parece que de 9 pra 10, de 9 pra hora dele nascer, demorou muito. Eu fiquei muito tempo fazendo força, E em todos os vídeos que eu via na internet, não era assim, sabe? Então, assim, eu fiquei tipo, que doideira, assim, porque todos os vídeos que eu via, as mulheres ficavam com contração, e na hora de ter o bebê, fazia assim, sei lá, umas 5 forças, ou então, quando demorava muito, 1 hora fazendo força e o bebê já saía. Eu fiquei muito tempo fazendo força na hora que as contrações vinham. E depois, quando chegou o momento também que o meu corpo começou a pedir pra fazer força. Vinha uma vontade, gente, assim, de fazer força, e aí eu fazia muita força. Só que eu já tava tão cansada que parecia que aquela força que eu tava fazendo não era suficiente, sabe? Eu tentava fazer uma força bem comprida, bem intensa, assim, e fazia, mas eu sentia como se ele estivesse voltando, indo e voltando. Não sei explicar pra vocês. Sentia que não tava surtindo efeito, tanto essa força. E também senti dificuldade de fazer a força com a dor ao mesmo tempo, sabe? Mas depois, assim, você vai tentando se adaptar à dor, a se adaptar à situação. E chega um momento que você, quando você faz muita força por cima da dor, parece até que cobre um pouco a dor, assim, sabe? Não sei explicar. Teve uma hora que eu deitei na maca, né, na cama do quarto. O parto foi no quarto mesmo. No hospital aqui não tem um quarto só para parto normal, sabe? Quem quer ter cesariana tem um centro cirúrgico, mas para parto normal a gente tem o neném no quarto mesmo. E foi assim. Aí teve um momento que eu deitei na maca pra tentar fazer a força, assim, deitada. E fiquei fazendo um tempão, força deitada daquela posição. E a médica falava, Betty, você não quer mudar a posição? Você não quer virar, né? Porque a força da gravidade ajuda quando a gente tá, tipo, agachada ou de outra posição. Só de outra posição, assim, que ajude a empurrar pra baixo, sabe? E só que eu tava deitada com muita dor. Eu não conseguia nem me virar, assim, ó. De muita dor, gente, muita dor. Eu tava querendo mudar a posição, mas não aguentava mesmo. Ele já tava bem baixo, já quase nascendo. Mas aí depois me ajudaram, eu consegui virar, né? E fiquei tipo que nem uma índia, né? Que minha médica fala que eu parei que nem uma índia. E aí eu virei e me apoiei. E, nossa, a gente doeu muito pra poder mudar a posição, porque ele já tava muito baixo. E quando eu virei, foi pouca força que eu fiz, daí ele já nasceu. A força da gravidade ajuda muito, né, na posição que eu tava, me ajudou bastante. E cada mulher, ela vai parir de uma forma, de uma posição.
Tem gente que acha melhor na banqueta, tem gente que pare deitada, agachada, de 4 apoios, enfim. A posição do nascimento do bebê é uma coisa, assim, muito particular mesmo da mulher. A mulher que vai encontrar a posição de parir. E no meu caso foi aquela do vídeo que vocês viram, né? E quando eu virei, eu senti que a minha força já surtia mais efeito do que quando eu tava deitada. Que eu sentia como que a força que eu fazia, ela não chegava com a mesma força até o final, sabe? Enfim, parece que quebrava no meio, assim, que ele só descia até o meio da minha força. E quando eu mudei a posição, a força que eu fazia, parece que ele realmente ia até o final da minha força. E foi assim, gente. Depois que eu mudei a posição, eu fiz umas... Ai, não lembro quantas forças, não lembro, mas foi bem pouca comparada com tudo que eu já tinha passado. E aí ele nasceu daquele jeito, naquela posição. Senti o círculo de fogo que falam, né? É assim, gente, vou tentar explicar pra vocês como que é, porque eu tinha muita curiosidade, como que é essa dor, como que é isso. Na hora que ele já tá assim, coroando, passando, que falam do círculo de fogo, vem a contração forte, eu faço força na contração e quando a contração passa, meio que não passa, sabe? Porque, tipo, tem um intervalo de uma contração e outra. Quando já tá nesse momento, depois da contração intensa, aí quando você vai puxar um ar, já vem uma dor, tipo um queimou, assim mesmo. Uma ardor, uma dor junto com queimou lá embaixo. E aí você... Ai, muita dor. Aí você já faz outra força por cima, porque eu comecei a perceber que quando eu fazia força por cima da dor, ajudava, sabe? Não sei como, mas de alguma forma melhorava. Acho que porque ajudava ele a descer também, né? Enfim, então eu tava fazendo assim, fazendo a força por cima da dor. E o círculo de fogo que eu senti foi assim mesmo, queimou. Logo depois da contração, assim, sem intervalo. Vinha a contração, depois vinha esse ardor, queimou, junto com outra contração. E até a hora dele nascer. E, gente, quando eu me virei, né, mudei a posição, fiz a força, teve uma força que eu fiz, que eu senti que ele desceu bastante, assim, ó. E tinha horas que eu colocava a mão lá embaixo e já sentia a cabecinha dele, o cabelinho dele. Isso me deu muita força, muita, assim, renovou as minhas energias. Quando eu botei a mãozinha lá e já sentia o cabelinho dele. E você passa um filme na sua cabeça, assim, você fica, meu Deus, então agora vai, sabe? Depois de muito tempo fazendo força, você fala, meu Deus, então agora vai. Já tô parindo, ele já tá aqui, você põe a mão e já sente ele ali já. Então aquilo dá muita força, dá muita força e, enfim. Depois que eu fiz essa forçona, que eu senti que ele desceu mais, aí as médicas já falaram, vamos, Ti, não para, continua, que ele já tá chegando. E aí eu fui fazendo uma força por cima da outra, puxando o fôlego de onde não tinha, Deus que dá a força mesmo. E aí depois, gente, eu senti ele passando, assim, tipo, nascendo. E a melhor sensação do mundo, na hora que ele passa, assim, na hora que ele nasce mesmo. Eu sei que muita gente tem essa curiosidade também de... a hora que passa, a hora que nasce, dói mais do que as contrações? Como que é? E vou dizer pra vocês, no meu caso, sei que cada mulher é de um jeito, mas no meu caso, eu senti muito mais dores nas contrações, muito mais dores nas contrações do que na hora dele nascer, no finalzinho do parto. No finalzinho dói bastante, mas pra mim ainda era pior antes. As contrações ali, parece que de 8 para 9, eu pico, o auge da dor foi o pior pra mim. Depois doía, claro, doía, mas ainda assim não tava tão intenso quanto antes, né? Talvez a analgesia tenha quebrado um pouco disso, mesmo voltando a sentir as dores. Mas enfim, gente, depois que ele nasce, toda a dor vai embora. Tudo, flores e arco-íris e passarinhos, borboletas, sabe? Tipo, tiraram, assim, ele saiu, já veio pro meu colo, quentinho, gente, quentinho, e ele chorava. Eu chorava, e o chorinho dele, a coisa mais linda, mais fofa do mundo.
E naquele momento ali tudo para, sabe? Você fica em êxtase, é um misto de sentimentos. De meu Deus, eu consegui, deu tudo certo. Eu achava que não ia conseguir e consegui, sabe? Você fica se sentindo tão forte, tão guerreira e tão feliz por todo mundo que apoiou, todo mundo que incentivou, né? Nossa, fiquei com um sentimento de gratidão tão grande por Ed, por todo apoio, todo amor, todo carinho, a todo momento. E, ai, aquele momento ali, a gente com o nosso filhinho, sabe? Não tem preço que pague. Foi o dia mais feliz da minha vida, mais intenso, mais tudo, assim, sabe? Mais dolorido, mais intenso, mais feliz. É um misto de sentimentos mesmo. E, enfim, depois que ele nasceu, veio pro meu colinho, a gente ficou ali naquele aconchego, naquele momento, assim. Nossa, vocês precisam assistir o vídeo se vocês não assistiram o vídeo do parto. Ele tá muito autoexplicativo. Nada que eu fale aqui, que eu tente descrever o momento, não vai chegar nem perto. Porque é uma coisa que só sentindo mesmo pra saber. Não dá pra explicar o amor, a dor, o momento quando ele nasce. É uma emoção, assim, que eu nunca senti na minha vida. É muito recompensador, né? E eu passaria por tudo novamente pra ter ele comigo, sem pensar duas vezes. E, nossa, gente, é muita dor, mas é muito amor. E depois que passa, é muito bom, sabe? Você não tá mais sentindo dor, você tá com seu filhinho ali, nossa, é muito bom. Só que depois que ele nasceu, eu senti que ainda tinha alguma coisa pra sair, né? Que era a placenta. Eu até perguntei a placenta. Porque eu sentia que tinha alguma coisa ali. E aí, depois de um tempinho, pouco tempo, assim, já a placenta saiu. Aí, Ed cortou o cordão umbilical. Eu falei pra ele pensar em coisas boas, fazer uma oração na hora de cortar. Pensar coisas boas pra Theo. E foi assim. Aí, eu tive também, gente, laceração. Naturalmente, eu não quis fazer a episiotomia, que é aquele cortezinho que os médicos fazem para poder ajudar a passagem. Eu quis que lacerasse normalmente mesmo, se tivesse de lacerar. Então, logo depois, assim, quando o Theo foi pra trocar roupinha e medir o tamanho, o peso, eu fui pro centro cirúrgico pra tomar alguns pontinhos, né? Levei alguns pontinhos, a anestesia lá embaixo, alguns pontinhos. E depois voltei pro quarto, tomei um banho e fiquei com o Theozinho ali, a gente já tentando amamentar. Na hora também que ele nasceu, ele já veio pro peito, é muito importante esse momento que ele já venha pro peito já logo, pra estimular na amamentação, o leite descer. Depois eu vou contar pra vocês também um pouco essa questão da amamentação, que foi bem difícil pra mim logo no início. Hoje tem 11 dias que ele nasceu. Então, assim, logo no começo, saía um pouquinho do colostro, mas eu sentia que não era o suficiente para alimentar ele, porque ele continuava com fome e chorava. Então, ainda no hospital, a gente deu fórmula na seringuinha. A gente não dava nem chuquinha, nem mamadeira, para poder não atrapalhar na amamentação, porque a chuquinha e mamadeira atrapalha. É muito mais fácil, né, de você dar ali na boca do bebê, o bebê não precisa nem sugar direito. Então, na hora que ele vai pro peito, ele se estressa, ele não quer, porque é mais difícil, né? Ele tem que puxar mais do que numa mamadeira, numa chuquinha. Então, a gente deu na seringuinha a fórmula. Em casa também eu tentava, todo instante tentava estimular pra ele amamentar. E aí, quando ele ficava com fome, só que ele ficava com fome, né? Então, a gente complementava com fórmula. No quarto dia, gente, foi a minha apojadura, que eu nem sabia direito o que era. Até fiquei me sentindo culpada por não ter pesquisado tanto sobre amamentação quanto eu pesquisei sobre parto e tudo mais. Mas, basicamente, a apojadura é o dia que o seu leite desce, né? O meu peito ficou muito empedrado, dolorido, pesado, nossa, duro. E o leite tava ali, sabe? Mas tava empedrado. Então, fiz muita massagem, assim, pra quebrar mesmo o nódulo, as pedras, assim, tô falando bem leigamente, né? Mas pra quebrar mesmo os carocinhos, assim, que tava de leite e pro leite descer. Ed me ajudou também fazendo massagem, doía muito, mas a gente ia fazendo massagem. No outro dia, a gente, graças a Deus, o leite já começou a sair, o peito já tava todo molinho, sabe? Sem estar empedrado. E aí,
A gente ainda tava dando peito e fórmula, porque ainda tava sem confiança de deixar só no peito, porque o leite ainda tava descendo. Mas hoje, gente, hoje ele já tá mamando só no peito, exclusivamente, sem fórmula, graças a Deus. Eu queria muito amamentar e tá dando super certo. Logo no comecinho, meu peito feriu um lado assim, e nós tava começando a ferir bastante, mas não chegou a ferir bastante, né? Tava começando a machucar bastante, mas já cicatrizou também. E tá indo tudo bem, gente, pra graça de Deus. Ele tá amamentando direitinho, ele tá mamando direitinho, sem precisar mais de fórmula, toda hora mama, daqui a pouco deve estar já querendo mamar, eu vou lá dar de mamar pra ele. E foi assim, gente, esse foi o meu relato de parto. Eu espero que eu não esteja esquecendo nada de contar pra vocês. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Queria fazer num cenário mais bonito, eu mais arrumadinha, mas enfim, gente, a correria tava muito grande e eu queria contar logo pra vocês como que foi a minha experiência, com um pouco mais de detalhes, né, do que no vídeo do parto, apesar do vídeo estar super autoexplicativo. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Eu sempre assisti vários vídeos de relato de parto e hoje foi minha vez de contar pra vocês como que foi a minha experiência. E realmente, gente, dói muito, 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 muito. Assim, até os 5 centímetros de dilatação eu senti que era uma dor que doía, mas você suporta, sabe? Você, ai não, tudo bem, vamos lá, foco, força e fé, respira fundo e aguenta. Mas chegou de 8 centímetros para 9, já era uma dor que tava sobrecarregando o meu corpo, sabe? Parece que o meu corpo não tava suportando a descarga elétrica da dor. Realmente, gente, não tenho vergonha nenhuma e não vejo motivos pra ter, né? Pra mim, eu penso assim, que mãe é mãe, independente do parto, independente se foi cesárea, se foi normal, natural, humanizado, de como que foi. Mãe é mãe, não tem essa. A minha escolha foi pelo parto normal, mas eu nunca na minha vida vou menosprezar, desprezar uma mãe que teve um parto de cesárea. Jamais, jamais mesmo. Ou então a mãe que pediu analgesia, sabe? Pra mim não faz sentido isso. Mãe é mãe independente da via de parto. Eu escolhi o parto normal por minhas opções, pela questão dos benefícios pro bebê e da recuperação também. Enfim, pesquisei bastante e essa foi a minha decisão. E eu também queria analgesia, já desde o início eu falava, não, eu tenho essa opção, então eu quero sim analgesia pra amenizar um pouco mais da minha dor. E pediria novamente, né? Se preciso fosse. E, enfim, gente, esse foi o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. A gente tá adaptando, não é fácil mesmo. Eu achava antes que era só acordar de noite pra trocar fralda, dar de mamar, mas não é bem assim. O neném chora, a gente quer chorar junto, às vezes fica sem saber o que fazer, se sente insegura. Tem a questão do puerpério, que são hormônios, é muito hormonal o puerpério. Se vocês não conhecem, pesquisem sobre o puerpério, que é basicamente uma queda de hormônios que a mulher tem depois que o neném nasce. Então, é ainda mais na gravidez, assim, eu ainda acho bem mais intenso do que na gravidez. Na gravidez a mulher já fica sensível, mas no puerpério é uma queda brusca de hormônios e a mulher fica sensível. Qualquer coisa que você disser já pode afetar e, enfim, é tudo muito intenso, sabe? Tudo muito intenso, a gente quer fazer o melhor pelo bebê. Nem todas as mulheres sofrem muito no puerpério, né? Mas algumas sofrem. Por aqui tá sendo bem intenso, confesso pra vocês. Eu ainda choro algumas vezes. Choro de amor, olho pra ele, choro. Às vezes por insegurança, né? Por achar que tô fazendo errado, por achar que não tô sendo boa o suficiente. Mas aí, enfim, eu tento me orientar minha mente, orar, chamar por Deus, né? E fico pensando, caramba, eu estou pesquisando bastante, me informando, fazendo o meu melhor. Enfim, então não tem por que ficar tão assim, porque cada mãe é a melhor mãe do mundo pro seu bebê, né? E tudo é uma adaptação, é muito recente, tudo muito recente, tem pouco tempo que ele nasceu. Então ele tem bastante tempo ainda pra gente adaptar, acostumar, voltar a fazer as coisas no dia a dia normal. Normalmente, assim, ele ainda é um recém-nascido, então ainda não dá pra ter rotina com um recém-nascido, ainda é tudo muito recente.
mas é uma questão hormonal mesmo, que por mais que a gente não queira, às vezes a gente fica com esses pensamentos, às vezes bate uma tristeza, mesmo você estando super feliz com seu nenenzinho, mas é tudo culpa dos hormônios, culpa do puerpério. E que passa, né? Que já me falaram, Ti, calma, isso passa, eu te prometo que passa. Então, assim, se eu tenho uma dica pra passar para as mãezinhas que estão me assistindo, que querem ter normal, ou que ainda vão ganhar neném, seja normal ou cesárea, pesquisem, se informem bastante, tanto sobre o seu parto, quanto sobre a amamentação. Aproveitem, gente, o momento da gravidez pra pesquisar. Eu pesquisava bastante e ainda acho que não foi o suficiente, que eu deveria ter pesquisado mais, me informado mais sobre amamentação, sobre puerpério, pós-parto, você pesquisar ou procurar já se preparar para passar pelo puerpério, sabe? De coisas que te ajudem a passar pelo puerpério. Então, assim, pesquise, estude sobre, informação é tudo, vai ajudar bastante. E eu acho que quando a gente se pesquisa, se informa, tanto sobre como cuidar do bebê, como tudo da fase que está por vir, você se sente mais segura, né? Mais confiante. Então, isso ajuda bastante. É isso que eu tô fazendo, pesquisando, estudando bastante pra, de certa forma, me sentir mais segura e confiante também. Mas, gente, é isso. Chega, eu tô com minha garganta seca. Tentei fazer rapidinho aqui, gente, porque ainda vou voltar lá, vou ver como é que ele tá, ele já tá querendo mamar. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou já deixa o like de vocês aqui nesse vídeo. Outra coisa importante pra eu falar pra vocês, gente, como a gente tá numa fase de adaptação, que ainda tá tudo muito uma loucura, eu vou precisar diminuir a frequência de vídeos para 2 vezes na semana, então a gente vai ter vídeo segunda e quarta. Antes era segunda, quarta e sexta, agora vai ser segunda e quarta, no mesmo horário das 18 horas, até a gente se adaptar e tudo. Eu pensei em deixar uma vez por semana, mas eu vou tentar trazer vídeos aí 2 vezes por semana até eu conseguir melhorar mais assim na rotina, porque realmente é muito puxado. Então eu espero muito que vocês me compreendam. Me sigam lá no meu Instagram, que tá passando aqui na tela pra vocês, @marinhotiffany. Eu sempre posto minha rotina por lá também. Às vezes é até mais fácil postar, porque gravou, postou. Não precisa de muita edição, nem de muito tempo pra carregar. Então eu consigo compartilhar muita coisa com vocês por lá também. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem ainda não assistiu o vídeo do parto, tá aqui na descrição pra vocês, tá bom? Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!